Estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje ela vai explicar para a gente se realmente vale a pena requerer a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez após a reforma da Previdência. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa. Esse tema, essa pergunta é uma das que eu mais recebo. Doutora, vale a pena? Eu queria, sabe, meu pai está afastado há muito tempo, eu queria aposentá-lo por invalidez. Hoje nós vamos sanar essas dúvidas. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui no estúdio, doutora, gostaria que você nos falasse sobre a aposentadoria por incapacidade permanente. Todo mundo conhece como aposentadoria por invalidez. Isso mesmo. O que você acha que a pessoa tem que ter para aposentar por invalidez? Seria uma condição que ela não consiga exercer a sua profissão, uma falta de um dedo ou até mesmo alergia permanente, seria isso? Foi isso que você chegou nesse ponto. Quando você fala em alergia permanente, a gente vai para uma questão física. Então, nós temos questões lá no escritório, nós temos questão de uma moça que trabalhava na fábrica, inclusive de tecidos, que ela desenvolveu uma asma, que ela não consegue mais trabalhar, ela consegue sequer ser adaptada a outra função. Já a perda de membro, não. Não é? Não. Então, antigamente, se a pessoa tinha uma perda total ou parcial de um membro, ela aposentava por invalidez. Hoje, perda de membro não aposenta. Câncer não aposenta, AIDS não aposenta. Nós estamos falando de questões físicas, nós não estamos falando de questões neurológicas e nem de questões sociais. Então, doutora, já que você tocou nesse assunto, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, porque me surgiu uma dúvida também. Uma pessoa que tem um problema, vamos dizer aí, uma depressão profunda, uma ansiedade fora do controle, não aposenta mais? Então, a pessoa com esse quadro clínico, ela tem que estar fazendo um acompanhamento com o psiquiatra. É possível que ela afaste com auxílio-doença. Para ela aposentar, tem algumas particularidades e é caso a caso. A idade, grau de instrução. Então, isso depende de uma série de fatores. Agora, só ter depressão, mesmo que grave, não é garantia de aposentadoria por invalidez. Então, depois da reforma da Previdência, realmente mudou muita coisa. Na verdade, antes da reforma, de 10 anos para cá, a aposentadoria por invalidez, ela vem mudando. Ela vem mudando porque você tem a readaptação, você tem uma série de possibilidades que pode pegar esse trabalhador e colocá-lo numa outra função, mas depende, é caso a caso. Agora, doutora Marcela, qual que é a diferença entre a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por incapacidade permanente? Fábio, é a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Agora, tem uma outra questão. A aposentadoria por invalidez, ela existe até a emenda constitucional 103 de 2019, ou seja, até a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019. Agora, o benefício por incapacidade permanente, ele passa a existir a partir desse momento, mas não altera somente o nome, altera o cálculo também. Então, a partir do momento que você tem uma mudança de nome, você tem uma mudança no cálculo, e esse cálculo ele é prejudicial para o trabalhador. Doutora, agora me surgiu uma dúvida, eu sempre aprendo aqui no nosso quadro, né? O que é incapacidade permanente? Eu acho que é a dúvida também de muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Sim, são aquelas pessoas que têm um problema grave de saúde e que são inaptas para uma recolocação no mercado de trabalho. Elas não podem passar por um treinamento, elas não podem passar por uma readaptação, uma readequação profissional. Por exemplo, uma pessoa que faz um trabalho braçal e desenvolve um problema na coluna, acaba passando por um processo cirúrgico, mas não consegue recuperar. Dependendo da idade, do grau de instrução, essa pessoa vai aposentar por invalidez. Depende de uma pessoa que exerce uma atividade, por exemplo, como um caminhoneiro, né, que são eles que carregam o Brasil nas costas, tem um problema de saúde, toma um medicamento que é muito forte. Esse medicamento tem efeitos colaterais. Ele não vai poder ficar sem esse medicamento a longo prazo ou para sempre. Ele vai aposentar por invalidez, caso a INSS não consiga recolocá-lo numa outra atividade. Doutora, agora quem está nos assistindo está perguntando quais seriam os requisitos para poder obter a aposentadoria por incapacidade permanente? A primeira situação seria qualidade segurada. O que é isso? Está vinculado ao INSS. Doutor, eu não pago o INSS tem um ano. Não tem problema, calma, a gente tem que analisar. Porque às vezes essa pessoa pagou durante muitos anos, pode estar num período de graça de 12, 24 ou 36 meses. Então depende, é caso a caso. Uma outra situação, ela tem que ter tido 12 contribuições direto, ela tinha que estar com a qualidade segurada no momento em que ela adoece. A gente pensa na seguinte situação,
eu não estava contribuindo, aí é período de graça, é outra coisa. Então ela tem que ter qualidade de segurado, ela tem que ter contribuído no mínimo 12 meses direto para o INSS. Outra situação, essa pessoa não pode estar apta para ser readaptada numa outra função. Isso acontece? Acontece, a gente tem casos assim, mas são casos e casos. O INSS hoje, aposentar por invalidez administrativamente é muito difícil. A não ser que a pessoa fique talvez numa cadeira de rodas ou com problema sensorial e mental muito grave. Do contrário, não consegue aposentar. E uma outra situação, essa pessoa tem que passar por uma perícia. Essa perícia pode ser tanto administrativa como judicial. Então, se o INSS pode falar que ela está apta ao trabalho na agência do INSS, no administrativo, ela pode buscar a justiça e conseguir aposentar por invalidez perante uma justiça judicial. Então, são esses 4 requisitos. Doutora, só abrindo um adendo aqui, hoje pagar a Previdência Social é primordial, né? A gente tem que, acho que fazer uma reservinha ali, por mais apertado que a gente esteja, mesmo estando desempregado, trabalhando informal, tem que pagar o INSS, né? Sim, nós que somos seres comuns, nós não temos talvez um leque de opções como as redes sociais propagam, né? Que você não deve ter sua casa, que você deve aplicar o dinheiro, viver de renda. Eu sou contra essas aventuras. E eu sou contra aventuras financeiras. Então, eu acho que pelo menos um salário mínimo a pessoa tem que pagar. Exerce atividade remunerada, pelo menos um salário mínimo você tem que contribuir, não somente para você, pensar no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, no seu marido, a gente tem que pensar em todo mundo. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? No dia de amanhã é justamente isso. Agora, doutora Marcela, qual que seria o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, invalidez permanente? O cálculo mudou após a reforma da Previdência. Como que funciona? Foi feita uma judiação, nós temos várias ações de inconstitucionalidade protocoladas no STF aguardando o julgamento. Como que funciona? A mulher, ela trabalha 15 anos no mínimo e o homem tem que trabalhar no mínimo 20 anos. Abaixo disso é feita uma média de 60% que ela contribuiu a vida inteira. Se o homem contribuiu 22 anos, a cada ano que ele trabalhou a mais do 20, vai acrescentar 2% no cálculo da aposentadoria por invalidez. A mesma coisa para a mulher a contar dos 15 anos. Lembrando que o auxílio-doença é a média de 100% das contribuições, ou seja, um auxílio-doença após novembro de 2019, ele é muito mais viável que uma aposentadoria por invalidez. E agora eu tenho uma curiosidade, eu acho que também é dos nossos telespectadores. Quem é aposentado por incapacidade permanente pode perder esse benefício em quais casos? Você sabe de gente que perdeu o caso. Sim. Quais são as situações? Antigamente assim, há 10 anos, as pessoas aposentavam livre, leve e solto. Não voltavam ao médico, não faziam controle, deixavam a vida levar. O INSS, de tempos em tempos agora, está promovendo pentes finos. O que é isso? Ele pega todos os benefícios, sorteia um de uma determinada localidade e chama todo mundo que é aposentado por invalidez para passar por uma perícia para ver se essa pessoa continua incapaz ou não. E muita gente está perdendo benefício. Nos últimos 5 anos, então, a gente está tendo muito pente fino. Ou seja, é garantido? Não é garantido. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutora, vale a pena solicitar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou não? Tem que analisar 2 situações. A primeira delas é o risco que você vai correr, porque às vezes você vai entrar com pedido de conversão, você pode perder esse auxílio-doença, não ganhar aposentadoria por invalidez e perder uma renda. Sem falar que dependendo dessa troca do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, essa pessoa pode ter uma perda financeira muito grande por causa do cálculo. A aposentadoria por invalidez parte de 60%, o auxílio-doença parte de 100%. Segunda situação, essa pessoa recebe um salário mínimo, aí ela está incapaz para o trabalho mesmo, está acamada, necessitando de cuidados. Nesse caso, vale a pena solicitar a conversão para também pedir os 25% de acréscimo que todo aposentado por invalidez tem direito, desde que necessite de cuidados terceiro. E para fechar, né, Fábio, em qualquer situação, procure um advogado especialista em direito previdenciário para que ela possa fazer a análise e ver qual que é o melhor caminho, porque não dá para trabalhar com suposições. O que eu mais encontro no meu escritório diariamente é erros cometidos por segurados que querem fazer sozinhos. Cada caso é um caso, é a frase sua, né? Cada pessoa tem a sua particularidade, como foi a sua vida ali empregatícia, como ocorreu essa invalidez permanente, então é necessário mesmo procurar a ajuda de uma advogada,
advogado previdenciarista. Lembrando que a doutora Marcela França é colunista no site itaunalerta.com.br. Lá nas colunas Alerta Digital, você clica no ícone dela. Ela fala de vários assuntos de interesse da sociedade em geral, principalmente da área previdenciária. Tem dúvidas? Entre lá, que ela, num bate-papo informal, vai lhe ajudar aí a tirar as suas dúvidas com relação à Previdência. Doutora, foi muito bom bater um papo com você aqui nos nossos estúdios. Eu lhe aguardo daqui 15 dias. Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigada. Nós vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o imposto de renda. Nós voltamos já.